Olá pessoal, mais uma aula da série Educação Física no Brasil. Hoje nós vamos tratar, ainda na unidade didática 2, nós vamos tratar sobre a educação física pedagogicista e competitivista. Na unidade anterior, na aula anterior, na verdade, o contexto sócio-histórico, nós vimos o contexto sócio-histórico da eugenia, de como que o pensamento eugenista foi comum, não só no Brasil, como no mundo, os Estados Unidos foi um país muito eugenista, chegou a ter obras de cinema para convencer a população de que aquelas intervenções seriam necessárias. A Inglaterra foi muito eugenista e as práticas eugenistas só pararam com o advento da Segunda Guerra Mundial. Porque o que se percebe na Segunda Guerra Mundial? Que se há uma raça que é superior à outra, então a raça ariana do Hitler é superior a todas as outras e por isso ela pode se impor. Quando o mundo viu o fim do túnel, o fim da estrada, onde que esse tipo de pensamento poderia se levar, esse pensamento foi tido como um pensamento imoral e não adequado mais à humanidade. No entanto, o que se pouco discute a respeito é que vários países do mundo pensaram a mesma coisa, embora não tenham feito práticas tão explícitas quanto o Hitler. Uma dica de pesquisa a respeito do tema se dá sobre o Holocausto brasileiro, por exemplo, com como que o governo Getúlio Vargas colocou milhares de pessoas nos manicômios que eram tidos como sujeitos que não possuíam as características desejáveis para a população. Então isso é chamado de Holocausto brasileiro não à toa. Nós vimos também as características das políticas de eugenia e as características da educação física eugenista. Hoje, nós vamos identificar algumas características da pedagogia, da educação física pedagogicista e competitivista, que são dois períodos que se sucedem. Vamos tentar compreender um pouco as características da educação física pedagogicista e competitivista e analisar o contexto histórico compreendido entre 1945 e 1985. Primeira contextualização, o período a ser estudado ele vai então de meados da década de 1940, mais apropriadamente 1945, porque o marco histórico é o fim da Segunda Guerra Mundial e o mundo passa por muitas transformações a partir desse período, até o período de 1985, que o marco histórico é o fim da ditadura militar no Brasil. Contexto político dessa época era um contexto muito instável, a gente tem aí o fim do governo do Getúlio, aí outro presidente entra, depois o Getúlio retorna como um presidente eleito, se suicida, e logo vem outro, depois vem a eleição do Juscelino Kubitschek, até culminar com os adventos conhecidos do início da década de 60 e que levaram ao golpe militar, inclusive com a deposição de um presidente eleito pelo voto popular. Esse contexto instável e disputado, ele também foi marcado por muitas mudanças de poder. E aí, em 1964, nós temos o golpe militar e um modelo de educação física e educação proposto pela ditadura. O período pós-Segunda Guerra Mundial, ele é um período marcado por uma intensa busca por uma modernização do Brasil frente aos países desenvolvidos. A julgar aí países do hemisfério norte. E uma busca por um modelo de educação e educação física próximo dos modelos desses países desenvolvidos. Então, o Brasil nessa constante busca aí por chegar junto dos outros países. Até hoje é assim. A educação pedagogicista, a educação física pedagogicista, ela compreende mais ou menos esse período aí de 1945 até 1964, e ela fica caracterizada, segundo Paulo Giraldelli Júnior, que está na citação aí, por uma busca de integrar a educação física como uma disciplina educativa por excelência. Ou seja, ela não pode só promover aquelas intervenções sanitárias e raciais. Ela precisa formar o sujeito propriamente dito, no âmbito da rede pública de ensino. Então, escolas que eram direcionadas a todo mundo, Então, por exemplo, segundo a Associação Nacional de Educação Física, dos Estados Unidos, são os seguintes fins da educação física: saúde, o desenvolvimento de habilidades tidas como fundamentais, que nós podemos chamar de habilidades motoras básicas, para a vida, formação de caráter e desenvolvimento de qualidades dignas, de um bom membro da família ou até da comunidade, um bom cidadão, aproveitamento sadio das horas livres ou de folga e, finalmente, uma preparação vocacional, se o sujeito tiver talento para o esporte. Então,
Então esse modelo aí de educação física dos Estados Unidos passou a ser uma referência para a construção de uma educação física no Brasil. E é isso que se deu o nome, então, de educação física pedagogicista, né? A tentativa de se colocar uma característica pedagógica à educação física, né? Já a educação física competitivista, ela compreende o período de 1964 e 1985, né? Então, nos anos 60 e 70, né, praticamente cria-se uma situação inédita na história da educação física, né? O desporto de alto nível, o desporto de competição, ele subjuga a educação física, tentando colocá-la como um mero apêndice, né? Como um mero acessório de um projeto que privilegia o treinamento esportivo como forma de intervenção sobre o corpo na escola, né? Isso se intensifica muito a partir do decreto 69450, lá de 1971, né? Quem estava no governo era o Emílio Garrastazu Médici e o ministro era o Jarbas Passarinho, né? Nesse decreto, muito fruto do Diagnóstico da Educação Física e Desportos, que é um documento que visou identificar práticas esportivas potencialmente competitivas, se busca redirecionar a forma como a educação física é ministrada, né? De forma a conferir a ela determinadas características, né? Então, a educação física ela passa a ser compreendida como uma atividade atrelada a um projeto de formação nacional. O objetivo passa a ser o desenvolvimento da aptidão física para o esporte e para o trabalho. Então, se até então nós vimos, né, na história da educação física, a ginástica servindo como meio de preparação do corpo, agora, a partir de 1945, nós vemos então o esporte ganhando corpo e se intensificando esse corpo do esporte, então, quase que colocando a educação física em segundo plano, né, como forma de intervenção do corpo na escola. A escola passa a ser vista como a base da pirâmide esportiva, onde quanto maior for a base, maior é o número daqueles que chegarão no topo da pirâmide. Uma formação esportiva baseada na representação esportiva internacional, né? Então, os jogos e a maneira como a educação física era fornecida visava a formação de atletas que poderiam ter o potencial de representar o Brasil nas competições internacionais. Apesar de todo esse trabalho, de toda essa intervenção, se nós analisarmos as competições da época, né, pan-americanos, campeonatos mundiais e Olimpíadas, não há um desempenho brasileiro nessas competições que seja digno de menção, com exceção de algumas modalidades, né? O basquetebol cresceu muito nesse período, o voleibol cresceu muito nesse período e alguns personagens do atletismo conseguiram alguma relevância, entre eles o João do Pulo, né? Há também um uso político do esporte, principalmente no sentido de desmobilização política. Então, enquanto o sujeito estava praticando esporte na escola e até mesmo na universidade, que também tinha aulas de educação física para cursos de áreas de formação muito distintas, né? Então, o pessoal da engenharia teria lá suas 2 aulas de educação física por semana. O pessoal da medicina teria lá suas 2 aulas de educação física por semana. Enquanto eles estavam praticando esportes envolvidos nas competições, eles não se envolviam com os problemas políticos do país, que eram muito graves nessa época, né? E há também outros usos feitos do esporte a partir da política ditatorial. Então, tanto utilizando o esporte como uma forma de propaganda positiva do governo, quanto, né, utilizando o esporte numa perspectiva de pão e circo, de forma a satisfazer ou de desfazer possíveis desavenças, né, com grupos geograficamente localizados, incluindo clubes na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com a criação da loteria esportiva, né? Então, o esporte foi fortemente utilizado politicamente nesse período. Bom, a educação física competitivista, ela tinha algumas características na organização de suas aulas, né? Então, as brincadeiras e jogos eram utilizadas numa forma recreacional nas séries iniciais do ensino fundamental. Já a iniciação esportiva era uma marca registrada das séries finais do ensino fundamental e durante o ensino médio nós tínhamos o aprimoramento técnico como sendo o principal objetivo das aulas, né?
O modelo da aula buscado era fornecido pelos parâmetros ali dos métodos de treinamento esportivo. Então, nós tínhamos uma parte inicial da aula destinada ao trabalho de natureza aeróbica, fazer saltitamentos, fazer exercícios, né? Uma segunda parte da aula dedicada a exercícios de força, flexibilidade, agilidade, né, para desenvolver capacidades físicas. Na terceira parte, ou parte principal da aula, alojavam-se então os fundamentos de um determinado jogo esportivo e sua posterior aplicação. Essa maneira de dar aula acabou perdurando muito, né? Muitos de nós, aí vocês alunos, como eu, quando fui aluno da educação física escolar, fui submetido a esse tipo de aula. Então, você dedicava dos 50 minutos, às vezes uns 40 minutos, aos exercícios dos fundamentos e o tempo que sobrava, se sobrava, era dedicado ao jogo, né? Então, felizmente, a metodologia de ensino dos esportes, principalmente dos esportes coletivos, avançou bastante a partir desse período, né? E por último, nessa aula, nós tínhamos uma volta à calma, né? Para finalizar. Então, a ideia do volta à calma estava em restabelecer o equilíbrio orgânico do corpo para que o sujeito pudesse voltar para dentro da sala de aula.